Meus irmãos, pode se sentar. Boa noite, Pai do Senhor. Amém. Glória a Deus. O Senhor colocou uma palavra ao meu coração e espero que Ele coloque no seu também, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo hoje coloque ao seu coração. Ele me deu como um título da palavra: moldados pelo caráter de Cristo. Moldados pelo caráter de Cristo. Jesus, eu creio que a maioria de nós, ou talvez até todos nós, entendemos que Jesus ele veio com uma missão. Jesus ele veio com a missão de salvar o mundo, de salvar o pecador, de tirar o pecador do pecado, da escuridão. Mas Jesus, com esse plano de Deus, com esse projeto de Deus através da vida de Jesus, da salvação, ela não para somente na salvação quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Nós alcançamos quando entregamos a vida para Jesus, sim. Mas a salvação, ela tem um percurso, ela tem um trajeto a ser seguido. É isso que nós estamos fazendo. Eu digo que eu entreguei a minha vida para Jesus há 30 anos atrás. E eu estou caminhando em busca dessa salvação. Eu corro, como disse o apóstolo Paulo, eu esmurro o meu corpo buscando essa salvação. Eu fujo do pecado buscando essa salvação. Então ela é um processo. Existe um processo para a nossa salvação. E para isso, para que a gente alcance a salvação, nós precisamos de se deixar ser moldados pelo caráter de Cristo. Tem que haver uma mudança, uma transformação em nossas vidas. Por quê? Porque quando nós nascemos, o nosso caráter ele não vem formado. Amém? Ele não vem formado. Ele é formado dentro dos nossos lares. Muitas vezes, eu não sei se hoje eu posso afirmar isso, mas muitas vezes a escola ajuda a moldar o caráter de uma pessoa. E muitas vezes o caráter ele não é mal formado. Talvez por uma amizade, talvez por um ciclo de amizade, enfim. O nosso caráter ele é formado dia a dia. Eu digo para vocês por quê? Porque essa formação, ela traz aparência. A transformação do nosso caráter, ou a não transformação, a má formação, ela traz uma aparência. O mundo vai ver. O mundo vai conhecer quem somos nós pelo nosso caráter, pelo aquilo que somos. Eu falo assim, vou dar um exemplo para vocês. O meu filho, o pastor André, eu criei, o caráter dele foi sendo moldado dentro do meu lar. Então hoje ainda alguém fala assim, olha, quando eu vejo o pastor André falando, parece que eu vejo você falando. Quando eu vejo o pastor André fazendo alguma coisa, parece que eu estou vendo você fazendo. Porque o caráter dele foi moldado por mim como pai. Ele foi modificado talvez algumas coisas, Deus permitiu que ele tivesse sido modificado algumas coisas para o bom caráter dele. Mas eu tive essa função de formar o caráter dos meus filhos, o bom caráter. E Jesus, quando nós entregamos a vida para Jesus, nós entramos num processo de mudança de caráter. Ninguém chegou até Jesus com o caráter formado ou com a aparência de Jesus ou vivendo Jesus. E o mundo lá fora, como diz em Romanos, ele espera com expectação, com expectativa, que os filhos de Deus se manifestem. Mas, se nós não tivermos o caráter de Cristo, se nós nos deixarmos ser moldados por Cristo, que haja uma mudança no nosso proceder, no nosso viver, para que o mundo lá fora veja o caráter de Jesus em nós, assim como deu o exemplo do André, do pastor André. Por que eles lembram de mim, nele, e dele em mim? Porque foi formado juntos, nós caminhamos juntos, nós tivemos um processo de caminhada de vida juntos. E houve essa mudança, esse processo de caráter. E hoje eu peço que o Espírito Santo e Jesus Cristo, Ele nos mostre ao meu e ao teu coração, se esse processo da mudança de caráter, ele ainda está em processo, ou ele não está mais em processo. Ou será que já estamos nos achando o suficiente bem para que não haja nenhum tipo de mudança em nossas vidas? Jesus, como homem, ele mostrou para aquela geração, a geração que ele viveu como homem aqui na terra.
Ele mostrou para essa geração, desde o seu nascimento até a sua partida, quando ele cumpriu o seu ministério, ele deixou o exemplo do seu caráter, de quem ele era. Pessoas foram mudadas através do caráter de Jesus, enquanto ele esteve como um homem na terra. E eu digo como homem por quê? Porque Jesus, como homem, ele passou talvez por todas as coisas que nós passamos. Talvez a tentação, a perturbação, ou talvez o problema que você está passando hoje, Jesus pode ter passado, porque ele viveu como homem. Jesus, ele sentiu frio, Jesus, ele sentiu fome, Jesus precisou dormir, porque estava cansado. O Jesus, homem, passou por todas as coisas que nós passamos, mas ele não mudou o seu caráter. Jesus, ele foi confrontado pelas leis, ele foi confrontado pelos mestres da lei, ele foi confrontado pelos governadores, por todo o tipo de autoridade. Mas ele nunca deixou se envolver por algo que mudasse o seu caráter. O caráter de Jesus era estar envolvido com o Pai. Ele era, tudo o que ele fazia era com autorização do Pai, com o aval do Pai, e ele perguntava ao Pai se aquilo podia ser feito. Por quê? Porque ele não ia mudar o plano, ele não ia negociar o plano de Deus aqui na terra, que era a salvação. E Jesus, nesse proceder, nessa caminhada, ele chegou a ser confrontado por autoridades, a ponto de as próprias autoridades reconhecer o caráter de Jesus. Pôncio Pilatos, o governador romano, quando foi colocado Jesus diante dele, já ali perto de ser crucificado, perto de passar por todo o sofrimento, Pôncio Pilatos falou assim: olha, eu não vejo nenhum mal nesse homem para que ele seja crucificado. Eu não vejo nada que afete a moral desse homem, o que ele fez de errado, para que eu possa mandá-lo para ser crucificado como um malfeitor. O próprio governador olhava para Jesus, não somente ele, mas os povos olhavam para Jesus, eles não viam nada de errado em Jesus. Por quê? Porque o caráter de Jesus era santo. Jesus era santo, ele demonstrava um caráter de santidade. Então Jesus, quando ele veio e deixou toda essa história, ele fez toda essa história e nos deixou todo esse exemplo, foi porque nesse processo de caminhada de salvação, nesse processo que estamos caminhando para a salvação, nós olhássemos para ele e pudéssemos dizer: eu quero ser como Jesus, ou eu sou como Jesus. Porque o mundo, aqueles que não conhecem Jesus, eles não vão ver Jesus em mim, se eu não houver uma transformação. Um exemplo bom de que caminhamos junto, estar junto, o caráter muda. Quando Pedro foi confrontado ali, quando ele negou Jesus, em uma das situações que ele foi confrontado, o que foi que falaram para ele? Você é um deles. Pedro falou que não sou. Você está enganado, eu sou um deles. Você é sim, você se parece com eles. Você parece vamos usar esse termo, você parece com aquela turma de Jesus. Por quê? Porque o teu proceder, o teu caminhar, o que você fala é igual a ele. Você fala como Jesus, você anda como Jesus. Apesar de ele ter negado, ele tinha ainda, ele refletia o caráter de Jesus na vida dele. Os povos viam Jesus na vida dos discípulos. E muitas vezes assumia a posição do caráter de Jesus. Assumia a posição de buscar esse caráter, ser parecido com Jesus. Há um louvor antigo que ele fala assim: eu quero ser semelhante ao leão de Judá. Eu sei que os mais antigos aqui, os que estão mais tempo na igreja, conhecem esse louvor. Eu quero ser semelhante ao leão de Judá. Porque se eu não for semelhante, ou se eu não tiver o caráter de Cristo, se o meu caráter não for mudado e não se assemelhar ao de Cristo, o mundo não vai ver Jesus em mim. Os discípulos foram reconhecidos como cristãos na Antioquia, quando eles manifestaram o poder de Deus, quando eles mostraram, sem medo nenhum, de que eles serviam a Jesus. Porque o tempo que os discípulos serviram a Jesus, para moldar o caráter deles, era debaixo de pressão. O caráter dele foi formado debaixo de pressão, debaixo de perseguição, debaixo de morte, surra, apanhavam. Mas eles tinham o caráter de Cristo, eles decidiram a ser moldados por Cristo. E o apóstolo Paulo, um dos homens que Deus moldou o seu caráter, mudou o seu caráter, na verdade. Ele veio com um caráter, com uma formação, ele era perseguidor, ele era conhecedor da lei, mas ele perseguia a igreja,
Ele era, vamos usar esse termo, ele matava crente, ele perseguia a igreja de Cristo. E Deus decidiu mudar o caráter de Paulo. E ele aceitou, de uma forma dura, mas aceitou. E quando o caráter de Paulo foi mudado, que ele se viu diante de Jesus, e ele decidiu aceitar a mudança na vida dele, Paulo se tornou uma bomba no inferno. Paulo, ele decidiu ser discípulo de Jesus, e passou por toda a aflição, e ele nunca negociou a fé dele. Ele nunca negociou a fé dele em Cristo Jesus, e muito menos a mudança de caráter. Ele falou assim, olha, o que eu tinha antes, o que eu era, virou escória. O que eu era virou escória, ou esterco em algumas versões. O conhecimento que eu tinha, o caráter meu antigo, virou escória. O que eu vivo hoje, ele fala, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O Senhor espera de mim e de você uma transformação de caráter, a ponto de que o mundo veja essa mudança. Que o mundo olhe para mim e para você e fale, como disseram para Pedro, você é um deles. Você pode relutar, mas a tua aparência é dele. Você vive Jesus, você tem o perfume de Jesus, você cheira Jesus, você caminha com Jesus. E muito mais o inferno precisa saber disso. O inferno precisa ver isso em nós. Pedro, um pescador, tinha seus costumes, sua tradição. Pedro, um pescador sem conhecimento nenhum, sem estudo nenhum. E Jesus chega e fala para ele, Pedro, vem comigo. Pedro, você que está afim de mudar o seu caráter, você está afim de mudar de vida, você está afim de mudar tudo que você faz agora, que está afim de deixar tudo isso. Então vem comigo. Eu vou te fazer pescador de homens. A partir de hoje, eu mudo a tua vida. Eu mudo as tuas atitudes. Pedro demorou um pouco, hein? Ele demorou a aceitar essa mudança, porque era sanguíneo, era um homem bravo, guerreiro, um homem forte. Quando Deus chamou Mateus, quem era Mateus? Jesus chamou Mateus. Mateus, um cobrador de impostos. Mateus era mal visto pela sociedade. Mateus era um homem, vamos usar entre aspas, que enganava o povo, tirava dinheiro do povo. Então, todo cobrador de impostos, ele era mal visto. Mas Jesus vai até um cobrador de impostos e fala, eu quero mudar o teu caráter, eu quero mudar a tua vida. Eu quero mudar a tua vida, não importa se você hoje estiver como um ladrão, ou como um salteador, seja o que for. Eu tenho um plano melhor para a tua vida. Eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar o teu caráter. Eu quero que o mundo conheça você, Mateus, não mais como um cobrador de impostos ou como um malfeitor. Eu quero que o mundo conheça você como um discípulo de Jesus. Um homem usado por Deus. E Jesus não somente influenciou os de seus discípulos, mestres da lei foram influenciados por Jesus, procuraram Jesus para tirar dúvidas com Jesus, porque sabiam que ele era um homem santo, um homem separado, um homem puro, sabia que tudo que ele fazia era correto. Mestres da lei, governadores, enfim, Jesus influenciou o mundo com as suas atitudes. Naquela época, Jesus influenciou todas as tribos, nações, e hoje Jesus influencia o mundo. E hoje Jesus, ele tem um plano de salvação. E esse plano, você faz parte, eu faço parte desse plano. Esse plano Jesus fez para nós, como foi dito aqui no anúncio de missões. Jesus conta com você. Olha para o teu irmão do lado e fala, Jesus conta com você, meu irmão. Mas para isso, nós precisamos olhar para Cristo. Olhar para Cristo e deixar Ele moldar o nosso caráter. Moldar o que é? O que é moldar? Fala-se de argila que o artífice, lá como é que fala, o oleiro, ele molda o barro, ele forma alguma coisa, né? O molde, ou então com as próprias mãos. Deus, Ele quer pegar Ele quer pegar no meu interior, olhar para dentro de mim e de você. Ele quer mudar os nossos pensamentos, Ele quer mudar nossas atitudes, Ele quer tirar todo o mundanismo, Ele quer tirar tudo aquilo que atrapalha para a obra dEle. Porque nós somos chamados, nós somos escolhidos para a obra dEle. Mas não somente isso, como foi dito da salvação. A salvação, nós já alcançamos entregando a vida para Jesus. Amém? Só que nós estamos numa caminhada. Para que a gente
vá para o céu, vamos dizer, para que a gente concretize a nossa salvação, tem que ir para o céu, tem que estar com Jesus, ou pelo menos para o paraíso, né? Mas para isso nós temos que partir daqui. Seria muito bom se a gente aceitasse Jesus e Jesus falasse, olha, acabou os problemas, você já está salvo, não tem mais luta, não tem mais nada, acabou. Seria bom. Mas Jesus, Ele quer moldar, Ele quer preparar, Ele quer mudar. O mundo precisa olhar para o pastor Luiz e ver que o pastor Luiz de antigamente, que existia há 30 anos atrás, ele não é mais o mesmo hoje. Mesmo diante de toda a dificuldade, o mundo precisa ver em mim, em você, Cristo Jesus, a transformação de Cristo, precisa ver Jesus. Abre comigo em Filipenses capítulo 2, vamos ler do 1, Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27, fala assim, somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá ou vos veja, quer esteja ausente ou acerca de vós, que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é início da perdição, mas para vós, da salvação, e isto é de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar. Paulo, ele fala assim, olha, o mesmo combate que vocês têm visto, que eu tenho proposto, que Jesus tem proposto para vocês, eu já tenho vivido, ele fala aqui. Eu tenho vivido esse combate. Que combate é esse? Ele fala, eu esmurro meu corpo para que eu possa alcançar a salvação. Eu esmurro meu corpo para que não somente eu seja salvo, o apóstolo Paulo fala, mas que eu consiga salvar pelo menos um. Que eu salve pelo menos um comigo. Então o apóstolo Paulo ele fala, a luta que vocês estão passando, a luta que vocês vão passar, porque é perseguição, é morte por amor a Cristo, eu já tenho passado, ele falou. Eu já tenho vivido isso. Mas ele aceita, ele mostra que, olha, no versículo 30, ele fala assim, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvides estar em mim. Esse mesmo combate que vocês vão ter que passar, que vocês vão provar e vão passar por ele, eu já tenho vivido, ele falou. E esse combate, ele fala para eles, olha, não é, no capítulo 2, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum estranháveis afeto de compaixão, completai o meu gozo ou a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aqui o apóstolo Paulo ele começa, a igreja de Filipos, aos irmãos de Filipe, ele começa a dar uma relação, olha, é assim que vocês precisam viver. Eu já tenho combatido, eu já tenho passado por essas lutas, ele fala. Mas aqui é assim que vocês vão ter que viver, é essa a proposta de Jesus para a vida de vocês, é essa a transformação de caráter que Jesus espera de vocês. Não atente a cada um, no versículo 4, 2:4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Aí ele fala aqui, olha bem, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. De sorte que haja em vós, apóstolo Paulo, ele fala para a igreja de Filipos, e o Senhor fala para nós hoje, de sorte que haja em vocês, igreja Ágape, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, ou teve por necessidade, ser igual a Deus. Deus, enquanto homem aqui na terra, ele era Deus. Jesus era Deus. Jesus ele nunca deixou de ser Deus.
Jesus, como homem, nasceu do ventre de uma mulher como Deus. Ele fala assim, mesmo que sendo em forma de Deus, por que em forma de Deus? Fala porque ele não teve por necessidade de buscar os seus atributos celestiais. Jesus não buscou os atributos celestiais que ele tinha direito, é dele. Ele é Senhor, ele é Rei. Então ele não teve necessidade de buscar os atributos dele para passar por que ele tinha que passar nessa terra. Ele se fez o quê? Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Jesus, com todo o seu poder, com toda a sua glória, porque ele era dele, por direito era dele, ele tinha esse direito. Com todo o seu poder, a sua glória, com toda a unção que ele tinha do Pai, ele não teve necessidade de buscar isso diante dos homens, ele se fez servo. O caráter de Jesus, a santidade de Jesus, como ele veio com o propósito de servir, ele não buscou poderes extraordinários. Quando ele entrou em Jerusalém, ele entrou montado num jumentinho, para mostrar que ele veio como humilde, ele veio como povo, ele veio da mesma formação do povo. Eu sou do povo, eu estou junto com o povo. Ele poderia ter entrado num cavalo branco, com espada e anjos, ele poderia, porque ele tem poder para isso, ele tem esse direito. Mas ele não buscou isso para a vida dele. Ele se fez servo, ele veio para servir. E fazendo-se semelhante aos homens. Por que semelhante aos homens? Ele não se fez parecido com os homens. Ele não fez igual aos homens, semelhante aos homens. Ele veio passando todo o sofrimento, tanto na morte, quanto na sua vida, como criança, ele teve todo o processo de um ser humano, semelhante aos homens. Mas ele era Deus. Ele era Deus. Jesus tinha o poder. Lembra quando aqueles soldados prenderam ele no Getsêmani? Que Pedro foi lá e cortou a orelha do soldado? O que ele falou? Não precisa disso, porque se eu quisesse, eu pediria milhares de anjos aqui, Deus mandava. E Deus manda. Eu tenho todo o poder. Quando ele falou lá para Pilatos, ele falou, olha, você só vai fazer isso porque foi te dado, porque foi concedido para você que você faça. Porque ele tem todo o poder, mesmo como homem. Mas Jesus se fez servo, semelhante aos homens, aniquilou-se, quer dizer, a si mesmo, passou por morte de cruz para quê? Para que eu e você olhássemos para Jesus e entendêssemos que nós somos capazes. Nós somos capazes de ser semelhante a Jesus. Nós somos capazes de ter o caráter de Cristo e viver aqui nessa terra. Jesus, ele confrontou todas as autoridades e ele não foi morto antes do tempo. Ele foi morto no tempo certo, da hora do jeito que tinha que ser e da forma que tinha que ser, porque assim Deus tinha determinado. Mas ele não passou por nenhum processo fora disso do que Deus determinou. Eu digo para você, Deus tem um propósito na tua vida. Isso não é chavão. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um tempo da tua vida. Deus sabe o dia de amanhã para você. Deus sabe o dia de hoje, tudo o que vai acontecer daqui a pouco. Nós precisamos entender que nada vai acontecer se nós moldarmos o nosso caráter, se nós moldarmos o nosso caráter, se nós aceitarmos a proposta de Jesus. Nada, nem na minha, nem na tua vida vai acontecer que esteja fora dos planos de Deus. Nada. Tudo está dentro do plano de Deus. Tudo vai acontecer conforme Deus planejou. E o mundo, através do Espírito Santo, Jesus fez toda essa obra. E quando ele foi, ele deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo hoje habita em mim e habita em você. E ele é o autor. Ele é quem vai mudar o meu caráter e o teu caráter. Ele que tem lutado, a Bíblia fala, com gemidos inexprimíveis. Sabe o que significa isso? O ser humano, nós, criação de Deus, nós somos, por natureza, rebeldes. A gente é rebelde. A gente não quer aceitar a proposta de Deus. Muitas vezes nós pensamos mais nas coisas dessa terra, das propostas deste mundo, mas quando Deus faz uma proposta, a gente quer pensar. A gente quer um tempo para saber o que Deus quer de nós. A gente quer um tempo para saber se nós vamos poder fazer para Deus. Deus ainda hoje, Ele muda, continua mudando através do Espírito Santo, vidas e quebrantando corações. Deus ainda através do Espírito Santo muda caráteres. Sabe que eu falei de mim, que a mudança que Jesus fez há 30 anos atrás na minha vida, que Jesus me forçou, na verdade, porque a gente quando chega para Jesus, nós temos que ser sinceros, o nosso caráter não é mudado do dia para a noite, é ou não é? Há um processo, e é doloroso às vezes.
Muitas vezes ele é doloroso, a maioria das vezes ele é doloroso. Os costumes, os vícios, costume não somente de natureza, o natural da vida, mas os costumes do mundo em nossas vidas, o vício do mundo em nossas vidas. Eu costumo dizer assim que nós chegamos até Jesus como ovelhas, amém, e somos ovelhas de Jesus. Mas quando Jesus decide falar, filho, eu vou mudar o teu caráter, eu vou mudar a tua vida, mas eu preciso mexer em alguma coisa na tua vida, eu preciso mudar algo na tua vida, eu preciso mudar, tirar algumas coisas da tua vida, porque está atrapalhando. É como uma ovelha que quando ela chega diante do seu pastor, e ela está perdida, e ela volta cheia de carrapichos, cheia de espinhos grudados, toda machucada, toda arrebentada, porque fugiu de presa, era uma presa, fugiu de cercaça, do inimigo, e quando ela chega até Jesus, ela chega toda machucada, toda ferida. Mas aí Jesus fala assim, eu vou mudar teu caráter, eu vou moldar o teu caráter, mas eu preciso mexer aqui, nisso. Aí quando Jesus vai mexer, dói. Aí mexer na ferida, dói. Vai tirar um carrapicho, dói. E aí a ovelha começa o quê? A rejeitar. E Jesus fala, eu preciso mudar teu caráter, porque a obra que eu tenho para você, o teu caráter precisa ser transformado. A obra que eu tenho para a tua vida precisa ser o seu caráter transformado. E às vezes como ovelha a gente reluta, grita, e às vezes até coiceia, né? Às vezes até coice. Mas eu quero dizer para você que Deus te trouxe hoje aqui, nessa noite, para dizer para você que Deus tem um propósito na tua vida, e Deus tem algo muito grande a fazer na tua vida, mas precisa que você deixe ser transformado. Precisa deixar Deus mexer, precisa deixar Deus tirar os carrapichos, precisa Deus mexer na ferida, naquilo que dói, naquilo que às vezes a gente não quer deixar. Uma das coisas que quando Jesus começou a trabalhar no meu caráter, mudar meu jeito de ser, a minha vida, eu questionei a Deus por causa dos meus amigos. Meus amigos eram todos de bar, eu bebia muito. Há 30 anos atrás, quando cheguei para Jesus, eu era praticamente um alcoólatra. E eu decidi parar de beber para ir para Jesus, falei, eu vou parar. Não foi fácil, mas eu falei, eu vou parar de fumar, vou parar de beber, enfim, eu cortei todos os meus vícios, todos. Mas existia algo que me deixava incomodado. Eu falei, Jesus, eu aceitei a mudança. Eu falei assim, desse jeito, eu aceitei a mudança. Eu aceito, eu não quero mais saber de bebida, eu não quero mais saber de cigarro, eu não quero mais saber de noitada, eu não quero saber de mais nada. Essas coisas eu tiro. Mas tem meus amigos. E os meus amigos, eu gosto muito deles, Jesus. O que eu faço com eles? O que eu faço com meus amigos que são de bar, que continuam bebendo, que continuam perdidos, né? Eu oro por eles, eu oro, mas o que eu faço? Porque quando eu me encontro com eles, eles vêm com as propostas de amizade, de carinho, mas querem me levar para aquele lugar de novo. Aí Jesus falou assim para mim, não, Jesus não falou, eu orei, e eu saí no portão da minha casa. Eu cheguei no portão da minha casa, e parei no portão e falando com Jesus, falei, Jesus, eu sei que o Senhor me protege, eu sei que o Senhor me guarda, mas eu gostaria que meus amigos também se dessem bem comigo, porque eu gosto deles. Era amizade de tempo, de anos. E nisso uma irmã que morava perto de casa, ela veio vindo, veio andando, ela veio vindo. A irmã Fátima, Barala, muitos conhecem ela. Ela veio e chegou e falou assim para mim, Luiz, eu estava orando lá em casa agora, e Deus mandou te trazer uma palavra. Os teus amigos todos vão vir com você, ela falou. Irmãos, ela estava orando na casa dela, uma distância como daqui na cantina. Ela não tinha nem como imaginar o que eu tinha orado a Deus. Os teus amigos todos vão vir junto com você. Não vai precisar você ir até eles, eles vão vir até você. Eu falei, então eu descanso no Senhor. E todos eles vieram, irmão, todos vieram. Hoje, tem um deles que é pastor em Caraguatatuba, que era amigo de bar. Ele é pastor de uma igreja lá em Caraguatatuba, ele morava aqui e foi para lá. Outros já falei, morreram, e muitos ainda estão seguindo a Jesus. Eu aceitei a mudança de caráter, Jesus ele foi fiel comigo. Quando nós aceitamos a mudança, quando nós desejamos essa mudança, e quando nós caminhamos por essa mudança, Deus muda a nossa vida, Ele muda o curso da nossa vida. E tudo aquilo, aí sim se cumpre a palavra dele, que Ele fala, e tudo que me pedires, eu farei. Jesus tem prazer, ele tem alegria em fazer a nossa vontade. Jesus, Ele se alegra na nossa prosperidade.
mas precisa que o mundo olhe em nós, e Jesus olhe para nós e veja que nós temos uma mudança, um caráter transformado. 1 Coríntios capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos o quê? O que está escrito na tua Bíblia? Nós temos a mente de Cristo. Quem conheceu os pensamentos do Senhor? Quem consegue discernir o que Deus pensa? Alguém que consegue discernir os pensamentos do Senhor? Sim, sim, porque Ele diz que nós temos a mente de Cristo, e quando nós buscamos essa transformação, e realmente nós temos a mente de Cristo, o reino de Deus, ele é revelado, os propósitos de Deus é revelado, a meta de Deus, o que Ele tem para a minha vida é revelado, porque a minha mente está ligada a Ele, eu tenho uma ligação, eu tenho uma conexão com Jesus, eu tenho uma conexão com Ele, então, mas nós temos a mente de Cristo, nós pensamos como Jesus, Jesus, Ele abre o seu reino e mostra toda a sua estratégia em nossas vidas, não somente para a nossa, mas Ele mostra a estratégia para a igreja, Ele mostra a estratégia para vidas que vão ser alcançadas. Nós temos a mente de Cristo, nós pensamos junto com Cristo, nós decidimos junto com Jesus, e quando nós colocamos aquele pedido de oração, Senhor, transforma a minha família, Senhor, transforma a minha vida, Senhor, muda meus pensamentos. Se nós temos a mente de Cristo, nós temos uma conexão, e nós vamos entender qual é o propósito de Jesus. Ou Jesus vai te falar, olha, filho, a sua mente só pode ser mudada se você estiver em jejum e oração. Filho, você só vai mudar quando você se empenhar na leitura da palavra. Filho, você só vai se empenhar quando você se empenhar dentro de um ministério, quando você estiver firme numa igreja, quando você falar, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Aí nós temos uma conexão com Jesus, nós temos uma conexão a ponto de sabermos o que Ele quer, qual é o propósito dEle para nós. Amém? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A palavra a gente tem que meditar, ler e meditar. Já estou crucificado. Paulo falando aqui, apóstolo Paulo falando na igreja de Coríntios, eu já estou crucificado. O que significa? Eu já entreguei, eu vou pagar o preço, como Jesus pagou, eu já estou crucificado, já levei a minha vida para a cruz. E vivo não mais eu não vivo mais a minha vida, eu não vivo mais aquilo, eu não faço mais aquilo que eu quero, não é mais a minha vontade, não é mais a depender de mim mesmo, como dizem em Provérbios, eu não acredito mais nas minhas forças, eu não vivo mais pelaquilo que eu posso fazer, Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo aqui, essa vida que eu vivo aqui agora, presente, vivo na fé do Filho de Deus, é por Ele, é com Ele que eu quero compartilhar a minha vida, é com Ele que eu quero compartilhar as minhas dificuldades, é com Ele que eu quero compartilhar minhas alegrias, é com Cristo. Vivo na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não vivo mais eu e Cristo vive em mim. Isso é muito sério, sabe, irmão, que eu tenho assim comigo uma preocupação muito grande. Sabe, o apóstolo Paulo ele falou assim, ó, sejam meus imitadores. O apóstolo Paulo falou, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Isso é sério. Isso é muito sério. Eu chegar para os irmãos ou para alguém e falar assim, pode me imitar a mim, pode olhar para mim, pode fazer o que eu faço, porque o que eu faço eu estou imitando a Cristo, Jesus também faz. Eu também costumo dizer o seguinte, irmão, tem situações da vida que eu me pergunto para mim, eu tenho que tomar tal posição, eu tenho que tomar uma posição de algo que eu preciso fazer, aí eu pergunto para mim mesmo, Jesus faria isso?
O que Jesus faria nessa situação? O que Jesus faria nessa posição que eu tenho que tomar? O que Jesus faria na dificuldade que eu estou passando agora? O que Jesus faria através daquela vida que diz que não gosta de mim? Aquela vida que diz que me odeia, mas enfim, não quer saber de Jesus, mas eu preciso que aquela pessoa, eu quero que aquela pessoa tenha Jesus, eu quero que aquela pessoa viva com Jesus. O que Jesus faria? Será que Jesus brigaria com ela? Jesus forçaria? Será que Jesus, em determinada situação, ele tomaria providência com as próprias mãos? Será que Jesus, diante de uma situação a ser resolvida, ele ia lá e tomava uma posição como um homem carnal? Resolver com uma posição de um homem carnal? Jesus não faria isso. Então, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Há situações da vida que nós vamos ser confrontados diante dessa palavra. Sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Porque o inimigo das nossas almas, o que luta contra nossas almas, ele não vai deixar uma brecha, ele não vai dar um tempo para mim e para a tua vida. Ele fica 24 horas tentando armar uma cilada, algo para que você caia, para que eu caia, para que eu erre, para que você erre. Mas quando nós declaramos, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim, então eu tenho a mente de Cristo, eu posso ouvir a Jesus, eu sei o que eu tenho que fazer, e eu sei que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, então eu posso declarar ao reino espiritual, eu posso declarar ao inferno, que eu vivo para Cristo, a minha vida está na mão de Cristo, e eu vou fazer aquilo que Cristo determinar, eu não vou fazer a vontade do homem, nem a minha vontade. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Ter o caráter de Cristo e a mente de Cristo significa que os cristãos, através do Espírito Santo, têm acesso nos pensamentos e valores de Jesus. Tem acesso aos pensamentos e valores de Jesus. É uma vida com Cristo, é uma vida sem mudança, é uma vida com Cristo e para Cristo. E como ter esse caráter de Cristo? Como que a gente tem? Como que a gente adquire esse caráter de Cristo? Através da oração, como já foi dito, a leitura da palavra, e aí nós temos que ver os atributos, o caráter de Jesus, o que saía, o que emanava de Jesus com o caráter dele, com a formação do caráter de Jesus. Era amor, humildade, servir ao próximo, perdão, compaixão, obediência a Deus, ser guiado pelo Espírito Santo. Essas são as formas de manifestar o caráter de Jesus, uma das formas, entre tantas outras. Uma das situações mais difíceis, talvez, que o cristão possa passar, e que talvez passe, em relação à humildade e o perdão. Porque, para poder perdoarmos ou pedirmos perdão, temos que ser humilde. E para termos essa humildade, nós temos que ter a capacidade de perdoar também. São duas coisas ligadas. Eu tenho que ser humilde ao ponto de reconhecer o meu erro, ou até mesmo de não reconhecer o meu erro, mas saber que eu tenho que perdoar. Jesus, o que ele falou na cruz? Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Jesus olhou para aquele povo que batia, que chicoteava, que transpassou ele com uma lança, cuspiram nele, ele falou, Pai, eles não sabem o que fazem. Olha a visão de Jesus, olha a visão de Jesus para o perdão. Jesus olhou e falou, eles não estão sabendo o que estão fazendo, Pai. Eles estão fazendo isso sem conhecimento. E será que nós temos a atitude de olhar para aquela pessoa que a gente precisa perdoar, aquela pessoa que a gente precisa se humilhar, e entender que muitas vezes o diabo está conduzindo aquela situação e ela não sabe o que está fazendo? Ou será que nós vamos combater com as nossas forças? Paulo orientava a igreja de Roma como agir tendo o caráter de Cristo. Ele sempre orientou, mas ele orientou a igreja. Abre comigo em Romanos. Paulo, em Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 15 em diante. Paulo aqui, ele orientava a igreja de Roma ao amor fraternal, o amor e o fervor, a humildade e a beneficência, a bondade. Romanos capítulo 12, versículo 15.
Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Ninguém tornei mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tendes paz com todos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Só um minutinho, irmão. Quando fala aqui dá lugar à ira, não quer dizer que vai achar um lugar para depositar a ira. Dai lugar à ira, manda ela embora. Arruma um lugar para ela. Manda ela embora. Não quer dizer que às vezes há uma interpretação errada de falar, dai lugar à ira, como se tivesse dado um lugar na ira para a gente, se nós pudéssemos segurar a ira, dar um lugar para ela, né? Não, dê lugar para ela, mande ela para algum lugar, manda ela embora. Não deixe a ira fazer parte da tua vida. Deixa eu ver aqui. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esse é uma transformação, esse é o caráter de Cristo. Esse é um exemplo de que Paulo está doutrinando a igreja de Roma. É isso que Deus pede, esse é o caráter transformado de Cristo. É fácil pagar o mal com o bem? Não é fácil, mas é o que Jesus pede para fazer. Alegre com os que se alegram e chore com os que chorem. Não se alegrar com a tristeza do irmão, não se alegrar porque o irmão se deu mal, ou qualquer outra pessoa que não seja irmão. Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Sede unânimes entre vós, unanimidade entre vós. Não acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. E a ninguém torne mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Essa é uma relação que Deus, de tantas outras que Deus nos dá, em demonstrarmos o caráter de Cristo, que o mundo veja o caráter de Cristo em nós. Essa mudança, Deus exige que ela seja em nós, que ela tenha em nós, assim como os frutos do Espírito. Em Gálatas capítulo 2, versículo 16, fala dos frutos do Espírito e os frutos da carne. O que é fruto do Espírito? O fruto do Espírito, além de toda aquela relação, ele é algo que nós devemos que entregar para Deus, tem que sair de dentro de nós para Deus. É um fruto que Deus espera da nossa vida. Os frutos da carne são aquilo que Deus pede que nós rejeitamos, aquilo que nós temos que tirar, porque senão, se esses frutos da carne fizerem morada em nós não vamos ter o caráter de Cristo, nós não vamos transparecer o caráter de Cristo. Que em nome de Jesus, que Deus, através dessa palavra, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, e a gente possa entender que precisamos de mudança. A igreja de Cristo, ela está sendo preparada, como foi dito ali, para um avivamento. O avivamento já chegou, já bateu as portas, já. O avivamento que o Senhor tem trazido para o Brasil, ele já está à porta, ele já está acontecendo. Eu quero fazer parte desse avivamento, mas eu preciso mudar. Eu preciso que Jesus olhe para mim e olhe para esse vaso, e eu esteja pronto para receber aquilo que Jesus tem para depositar. O Senhor tem muito para depositar, o Senhor tem grandes porções de azeite para depositar. Isso significa unção, isso significa sinais e maravilhas que Deus quer usar a minha e a tua vida, com cura, com libertação, com salvação. Mas precisa que a gente mude, que a gente aceite a transformação de Jesus. Os discípulos, quando eles andavam com Jesus, eles foram confrontados mesmo com Jesus, mesmo Jesus estando do lado. Mesmo Jesus caminhando com eles foram confrontados. Muitos deles foram pressionados a desistir. A palavra fala que o apóstolo Paulo, ele levou, se eu não me engano, apanhou 3 vezes, de 39 chicotadas cada vez, 3 ou 4 vezes, se não me falha a memória. Ele levou 39 chicotadas, porque a lei falava que 40 chicotadas era que se cumpria. Se ele levasse 40 chicotadas, se cumpria a lei. Era a lei. 40 chicotadas e finalizou. Mas ele se levou várias vezes, ele foi de 39 chicotadas. Por quê? Porque era assim
porque eles queriam que os discípulos de Jesus sofressem para desistir. Era uma forma de pressionar, para que eles desistissem do ministério, desistissem de pregar a palavra. E essa palavra chegou até nós através de sofrimento. Essa palavra chegou para nós através de muito sofrimento, de morte, e mortes horríveis. Os discípulos se entregaram à morte pela palavra, por amor a Jesus. Eles se entregaram à morte porque o caráter dele foi mudado, e eles não negociavam a fé deles. Nada poderia mudar os pensamentos dos discípulos. Eles tinham uma meta, e eles não desistiram dessa meta. Jesus falou para eles: eu vou para o Pai, eu vou subir agora, eu vou para o Pai. Agora vocês vão e pregam o Evangelho. Pregam o Evangelho a toda criatura. Porque hoje eu tenho mudado o caráter de vocês, vocês têm um caráter transformado. Não quer dizer que nós não vamos passar por luta, não quer dizer que nós não vamos ter dificuldades. O que Jesus pede é firmeza, caráter transformado. Não negocie a tua fé, não deixe que o diabo arme a cilada para negociar a tua fé. A tua fé é inegociável, a minha fé é inegociável. A direção, a minha meta que eu tenho, ela é inegociável. Nem dinheiro, nada, nem prata, nada, nem ouro pode comprar a direção, a minha meta, aquilo que eu já decidi, tomei como posição, que é Jesus, é estar com Jesus. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo, Ele molde o meu e o teu caráter, a ponto de que o mundo veja Jesus Cristo em nós, de que o mundo veja a transformação de vida, não somente porque somos bons, porque na verdade quando a gente se converte, a gente passa a ser bons, né? A gente quer fazer o que é bom, mas porque Jesus vive em nós, como disse o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Amém? Eu creio que o Espírito Santo, através dessa palavra, Ele não somente falou ao meu coração, mas com certeza Ele deve ter falado ao seu. Só uma forma de Jesus mudar o meu e o teu caráter, é Ele viver em mim, Ele habitar em mim. Só há um jeito do Espírito Santo manifestar a presença de Jesus na minha vida, através da minha vida. Aonde eu estiver, na minha casa, no meu trabalho, só há um jeito, é ter Jesus. Eu preciso de Jesus. Que sem Jesus, nem o Espírito Santo eu vou ter. Porque a palavra de Deus fala que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus, Ele vem fazer morada, Ele habita em mim, Ele habita em você. E nós buscamos transformação de vida, nós queremos que mude, as nossas vidas sejam mudadas, nós queremos que a nossa família seja mudada, nós queremos que o nosso lar seja mudado, nossos filhos sejam mudados. Mas se nós não entregarmos a nossa vida em fidelidade, entregar totalmente a vida para Jesus, deixar que Ele mude, deixar que Ele toque onde Ele tiver que tocar. Talvez seja algo que machuque, alguma ferida espiritual, talvez seja algo que você fala: aqui eu não permito que ninguém toque. É ali que Jesus quer mexer, porque Ele precisa transformar a tua vida. Talvez seja essa barreira que te impede de ser transformado, e a barreira que me impede de ser transformado. Nós vamos orar, eu vou pedir a Deus, vou pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, que Ele abra o nosso entendimento e nos mostre, que Ele fale ao teu coração o que você precisa mudar, o que você precisa fazer para que a tua vida seja transformada, para que você seja feliz aqui mesmo nessa terra. A alegria com Deus na glória, mas a alegria aqui na terra também, porque Deus, Ele pode promover uma festa na tua vida aqui na terra mesmo, mas precisamos aceitar a proposta de Jesus. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, ó Deus, eu me coloco na tua presença como teu filho também, Senhor. E eu peço em nome de Jesus, que teu Santo Espírito que habita em nós, faça essa mudança, ó Deus. E nós, como filhos obedientes, ó Deus, venhamos aceitar essa mudança que vem do Senhor para nós, ó Deus. Senhor, muda o meu caráter, muda o nosso caráter, ó Deus. Muda o nosso jeito de agir, o nosso jeito de viver, Senhor. Em nome de Jesus, que o mundo veja Jesus Cristo, veja o Senhor em nós, pelas nossas atitudes, pelo nosso falar, pelo nosso vestir. Em nome de Jesus, que o mundo veja a manifestação do teu poder em nossas vidas, que o mundo possa se chegar até nós, não como homens e mulheres que são bons o suficiente para mudar alguém, mas porque o Senhor habita em nós, porque o Senhor se manifesta através das nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, muda, Senhor, muda, Senhor. Muda nossos pensamentos, ó Deus, muda, Senhor. Em nome de Jesus, nos prepara, ó Deus,
para uma igreja forte, avivada, ó Deus. Nos prepara, Senhor, para esse grande avivamento, que onde nós vamos viver, onde nós vamos poder presenciar esse avivamento, fazendo a Tua obra, Senhor, fazendo a Tua vontade, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Muda, Senhor, o nosso pensamento. Muda, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Aleluias. Geralmente a gente ministra a bênção, né? E eu lembro que foi o último culto, a pastora Carla pediu para que eu ministrasse a bênção sacerdotal. Amém? Só que eu ministrei a apostólica. Eu gosto da bênção apostólica. Eu gosto da bênção apostólica, eu sempre ministro a bênção apostólica. E eu vou ministrar novamente a bênção apostólica. Amém? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua igreja, em nome de Jesus, Senhor. Amém e graças a Deus. Amém. Deus abençoe. Amém.